Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rogério Mello aqui com vocês em mais um vídeo para o nosso canal. Desta vez eu quero falar com vocês deste autor russo que eu considero um dos maiores autores de todos os tempos. É claro, estou falando de Fyodor Dostoiévski. E quando nós falamos de Dostoiévski, nós tocamos muito na questão do existencialismo. Dostoiévski, ele é o autor que ele nos deixou grande legado dentro do estudo da alma humana, do existencialismo, dos conflitos. Vocês verão, eu vou falar depois de Crime e Castigo em outros vídeos e todas as obras de Dostoiévski, se possível, é claro. Neste momento, eu quero focar com vocês neste livro aqui. Essa é uma versão a qual eu comprei. Existem outras versões, né, do livro, mas nessa versão, ele é um livro de 917 páginas, em algumas versões até um pouco maior. Mais importante é que antes de você ler Dostoiévski, primeira dica que eu gostaria de deixar para vocês: preste muito atenção no livro que você vai comprar. Porque em alguns livros, não só a tradução ela não é tão interessante assim, como também em alguns livros, muita coisa deixa de acompanhar a narrativa. Fizemos uma comparação uma vez em um grupo de estudo de Dostoiévski e descobrimos que tem alguns livros que trechos enormes na narrativa ele sai do grupo, ele sai ali daquela parte da narrativa da cena. E isso é muito complicado, é muito bom tomar cuidado, porque se você depende de um trabalho da faculdade, de um trabalho escolar, se você depende de fazer alguma narração, é muito provável que você pode se complicar exatamente por causa disso, ok? Este é o primeiro livro de uma série de 3 livros, né, de 3 vídeos consecutivos sobre os irmãos Karamazov, a qual eu vou ler aqui para vocês. Os irmãos Karamazov, primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com o homem e o caos. Este é a primeira ideia. Por quê? A vida de Dostoiévski ela é uma vida dramática, ela é uma vida complicada, ela é uma vida que ela vem como se fosse a família narrada ali nestes vídeos dos irmãos Karamazov, uma família chamada infernal. Então, algumas situações são importantes. Por exemplo, o fuzilamento simulado de Dostoiévski. Ele é perdoado no último segundo. Então, isso traz para a sua angústia, para a sua dor, uma narrativa muito importante dentro do próprio livro, a qual ele passa ali para os seus personagens. Os 4 anos de trabalho forçados na Sibéria e a morte súbita de seu pai, que ele é suspeito de ter sido assassinado por servos. Isso tudo, o parricídio, matar o próprio pai, ele entra inclusive na narrativa do próprio livro Os Irmãos Karamazov. Então, o que vai acontecer? Fyodor Dostoiévski, que nós já falamos, né? E os irmãos Karamazov, né? Fyodor Karamazov é o pai. Ele é um bufão depravado e cruel. Ele tem 3 filhos, isso aqui é claro, é o primeiro vídeo, uma introdução, legítimos. É o primeiro que ele é chamado de Dmitri, que no caso simboliza e traz aqui como uma alcunha, como se fosse traduzido pela paixão, né? Como se fosse a paixão, como se fosse este conflito da paixão, até porque dentro da própria filosofia, dentro do próprio pensamento filosófico, nós trabalhamos que a paixão é aquela que faz você sofrer, é aquela que te causa sofrimento, e é interessante que outros autores futuros, inclusive o próprio Camões, ele vem trazer como paixão é fogo que arde, é fogo que incendeia, é fogo que queima, é aquilo que te faz sofrer, é aquilo que te causa o sofrimento,
é aquilo que te causa dor, angústia pela pessoa, pela correspondência, em ser amado ou não, se você tem a devolutiva ou não na sua vida. O segundo filho dele, o Ivan, ele vem pela razão, é aquele filho da razão, é aquele que é o pé no chão, é a parte do corpo que tem a cabeça no lugar, e o Alyosha, que é a fé, é aquele que trabalha com a sua mente centrada na fé, na certeza. Aqui é como se fosse quase que dividir uma ideia ali de Freud, quando ele traz o id, o ego e o superego, né? É a carne, é a paixão, é a luta, é aquilo que busca, e lá vem o superego, que é o extremo, que é aquele que busca sempre pela forma correta, pela luta, pelo aquilo que julga certo, pelo que julga mais de uma forma mais correta, um melhor caminho, o caminho certo. E o Ivan que é a razão, que seria como se fosse o ego, que é aquele que equilibra, um puxa para um lado do extremo, o outro puxa para o outro lado, e ali vem um ego para fazer aquela balança. Além disso, tem o bastardo que ele aparece na trama, que é o Smirdiakov. Qual que é o conflito central? Ele é a disputa entre pai e o filho mais velho, que é o Dmitri, pela mesma mulher, que é a Grushenka, e por uma herança. Como sempre, aparece a herança, e a herança que vai aparecer, é claro, ele é uma luta que existe até hoje em toda e qualquer família. Quando Dostoiévski ele traz aqui no seu livro sobre a luta da família, ele traz nessa sua ideia, nesse seu entendimento, nesse seu raciocínio, nessa sua busca, nessa sua luta, os conflitos familiares, principalmente quando fala a respeito aqui de herança. Não é um caso de uma disputa, mas é um caso muito importante, interessante, biblicamente dizendo, do caso de Rubem que sobe a cama de Jacó e tem um caso com a filha do próprio pai, com a mulher do próprio pai. E aqui ele entra depois, quando ele vai chegar nessa luta, e eles fazem essa busca, essa luta por herança, pelo dinheiro, pelas terras, pelos bens, o qual acomete a maioria, se não quase todas, raríssimas famílias que não tem uma briga em disputa por herança depois do falecimento de alguém. O que é? Qual que seria o gancho dessa leitura? O porquê que seria importante essa leitura? O que acontece quando o ódio entre pai e filho chega ao limite? É a pergunta que eu quero finalizar este vídeo. O que acontece quando esse ódio, dessa busca pela paixão, pelo amor da mesma mulher, pelo direito à mesma herança, pelo direito aos bens materiais, chega o ódio entre o pai e o filho a ponto de atingir e ultrapassar todos os limites? Se inscreva no canal, assista o segundo vídeo, acione o sininho e vem conosco no Dicas de Leitura com o professor Rogério Melo e também no canal Professor Rogério Melo. Até o segundo vídeo. Tchau, tchau para vocês.